Faz amanhã 2 anos que eclodiu em Portugal o terceiro grande movimento militar depois do 25 de Abril. Desencadeado a partir da base de paraquedistas em Tancos, ficou conhecido como o golpe do 25 de Novembro. A partir do verão de 1975, mais precisamente desde agosto desse ano, com o aparecimento do chamado Documento dos Nove ou de Melo Antunes, subscrito por uma ala moderada do Conselho da Revolução, a que seguiu uma outra intervenção político-militar, o documento do COPCON, de teses mais avançadas, as tensões dentro do país aumentaram consideravelmente. Já dentro de novembro, no dia 6, o Conselho da Revolução sentiu necessidade de reafirmar o seu apoio ao 6º Governo de Coligação PS-PPD-PCP. No dia 8, porém, o ambiente militar foi agitado pela dinamitação do posto emissor da Rádio Renascença, que tinha escapado ao controle da Igreja, numa ação executada por tropas paraquedistas de Tancos, aquarteladas no Depósito-Geral de Adidos da Força Aérea Nuclear e às ordens do AMI. Logo no dia seguinte, na base-escola dos paraquedistas, sargentos e praças daquela unidade, em contestação ao que se havia passado na Rádio Renascença, recusaram comparecer numa sessão de esclarecimento do chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Moraes da Silva. A seguir, 123 oficiais abandonaram Tancos por discordarem da atitude dos sargentos e praças e apresentaram-se no seu Estado-Maior. A tensão social, entretanto, aumentara. E a 13 de novembro, uma manifestação de milhares de trabalhadores da construção civil cerca São Bento, onde estava reunida a Assembleia Constituinte. Os deputados ficam sequestrados, o mesmo acontecendo ao governo no edifício da Rua da Imprensa. Decorreram conversações telefónicas entre São Bento e Belém, mas o cerco só viria a ser levantado no dia seguinte. O acontecimento teve larga repercussão no país e no estrangeiro, abalou profundamente as instituições e agravou sobremaneira a situação política. A 20 de novembro, o governo, depois de uma reunião que terminaria já de madrugada por votos favoráveis do PS e do PPD, suspende a sua atividade, até que o Presidente da República e chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Costa Gomes, garanta as condições indispensáveis ao exercício das suas funções. No final desta reunião, algumas declarações que possa fazer? Eu fui dizer claramente ao Sr. Presidente aquilo que durante 2 dias discuti com os meus ministros. É que estou farto de brincadeiras, ok? E desta reunião terá sido alguma coisa? Brincadeiras, é? Fui sequestrado, já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Pá. Convocada uma manifestação de trabalhadores agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro... O Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o 6º Governo, que é o costume deles. Sr. Mirante, podia-me dizer alguma coisa sobre a situação militar no país neste momento? Tem algumas informações? Tanto quanto eu sei, continua na mesma. Primeiro fazem-se plenários e depois é que se cumprem as ordens. É a situação militar. Primeiro plenários, depois é que se cumprem as ordens. O Conselho de Ministros não voltará a reunir, portanto, enquanto não houver uma decisão do Presidente da República? Pois não, pois não. O Sr. Ministro está solidário inteiramente com o plenário do Conselho de Ministros? Eu estou. Isto passa pela manutenção do Sr. General Hotel de Carvalho no... Não tem nada a ver, o General Hotel de Carvalho não me interessa coisa nenhuma. O Sr. General Hotel de Carvalho, pessoalmente, não me interessa nada. E como comandante do Corpo de Conselho? Também não me interessa nada. Mas a resolução da Acho que é uma pessoa que tem o seu lugar na Revolução, a quem eu devo muito, sou amigo dele, mas não me resolve coisa nenhuma. O General Hotel de Carvalho não me resolve coisa nenhuma. Quem poderá resolver isso? O Sr. Presidente da República. Uma manifestação de apoio ao Presidente da República era promovida pelo Secretariado Provisório das Comissões de Trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa e tinha o apoio do PCP e da FUR. São gritadas palavras de ordem de apoio a Costa Gomes e a Otelo e é exigida a admissão imediata do 6º Governo. O Conselho da Revolução interrompe a reunião que efetuava em São Julião da Barra. Costa Gomes vem a Belém e fala aos manifestantes agradecendo a sua presença.
pela primeira vez, é agitado o espectro da guerra civil, que todavia o general Costa Gomes recusa firmemente. É muito fácil lançar a ideia de que para defender determinados princípios que julgamos os melhores e aqueles que servem melhor o povo e a Revolução Portuguesa, teremos que ir para uma guerra civil. Apesar de talvez ser a pessoa que melhor conheça a gênese e os efeitos de uma calamidade como é uma guerra civil, eu recuso-me, enquanto puder, a evitar por todas as formas essa calamidade para o meu povo. Entretanto, o panorama militar era também agitado por notícias de golpes e contragolpes e pela nomeação pelo Conselho de Revolução do capitão Vasco Lourenço para o comando da região militar de Lisboa, em substituição do general Otelo Saraiva de Carvalho, que passa a comandar unicamente o COPCON. O Conselho de Revolução extingue também o recém-nascido AMI, Agrupamento Militar de Intervenção, que havia sido criado para substituir o COPCON em ações de rua. Um juramento de bandeira no Ralis, com nova fórmula e de punho erguido, levanta também fortes dissidências no seio militar, tecendo-se sérias críticas ao chefe do Estado-Maior do Exército, general Carlos Fabião, que assistira à cerimónia. Agrava-se mais a situação e fala-se em contagem de armas. Beirolas, de onde havia de desaparecer muitas G3, vem à luz pública dos noticiários. Todos nós temos consciência das grandes quantidades, das centenas de milhares de armas que nós guardamos aqui no Depósito Geral de Material de Guerra. Nós estamos inseridos numa cintura industrial, temos tido grandes contactos com as comissões de moradores e trabalhadores desde o 25 de Abril, temos estado diretamente ligados ao RALIS e à Escola Prática de Serviço de Material e, através de todos esses contactos, criou-se uma consciência nos militares que aqui servem de servir realmente as classes trabalhadoras e este começo da Revolução Socialista em Portugal. Portanto, esta nossa tomada de posição é uma garantia de que as armas que aqui guardamos estão e estarão ao serviço das classes trabalhadoras. Nunca se voltarão contra o povo. Por outro lado, após a paralisação do 6º Governo e a nomeação de Vasco Lourenço, o comandante do COPCON, o general Otelo Saraiva de Carvalho, comentava a situação político-militar. Quanto a mim, os partidos políticos têm realmente esfrangalhado a nação, esfrangalharam as Forças Armadas. Tudo isto para mim, o que acontece atualmente no país é um reflexo, precisamente, da luta partidária pelo poder. E perante a posição que eu vi do nosso general Costa Gomes, em que estava realmente numa situação extremamente embaraçosa, face à reprimenda que se iria dar ao Governo, convinha dar-lhe uma compensação, e então a compensação seria o bolo Vasco Lourenço. Eu expus imediatamente, e acabei por dizer que realmente não concordava, mas que se essa era considerada a solução, eu não deixaria, no entanto, de dizer e de afirmar aquilo que lá disse, que as consequências iriam ser imediatas e radicais a respeito da posição de Vasco Lourenço no comando da região militar, por parte da esmagadora maioria dos militares da região militar de Lisboa. Entretanto, paraquedistas vindos de Angola não seguiram para Tancos, apesar de uma tentativa de mobilização no cais de Alcântara. Mas a resposta da Força Aérea aos paraquedistas em rebelião também já começara. Aviões que haviam deslocado de Cortegaça, para onde foram levados preventivamente alguns jatos antes do golpe militar, sobrevoavam de perto a base de Tancos em atitude de intimidação. Entra-se em 23 de novembro. Os chuves e as intercomissões de soldados e marinheiros manifestam-se contra Vasco Lourenço, enquanto o Partido Socialista, também em manifestação, critica Costa Gomes e Otelo e apoia Vasco Lourenço, Jaime Neves e Pires Veloso. Em 24 de novembro, um plenário de agricultores contra a reforma agrária em Rio Maior termina já de noite e é aprovado como forma de protesto o corte do trânsito na estrada Lisboa-Porto. Na madrugada de 25 de novembro, o Conselho da Revolução confirma Vasco Lourenço no comando da região militar de Lisboa. Companhias de paraquedistas ocupam as bases aéreas de Tancos, seus vizinhos, Monte Real, Montijo, mais tarde Ota,
o comando da 1ª Região Aérea, onde detém o general Pinho Freire, e o Guedaci em Monsanto. Elementos paraquedistas explicam a sua atitude. Dado que a luta entre os paraquedistas se acudizou depois da destruição da Rádio Renascença, depois o chefe de Estado-Maior passou as praças à disponibilidade essa que elas não aceitaram, mais tarde passou os sargentos, mandou-os para casa para depois serem transferidos para o Exército e agora parece-lhe que nos quer cortar os vencimentos e os abastecimentos. Tudo isto veio criar um certo granel que o chefe de Estado-Maior talvez não tenha pensado bem, é que a força que nós temos é bastante maior do que a caneta que ele tem. Portanto, a caneta do chefe de Estado-Maior não consegue de maneira alguma opor-se à força das nossas armas. Neste nós quisemos apenas mostrar-lhe que ele é que está errado. Portanto, agora vamos pretender que ele se demita e a demissão de todos os elementos do Conselho de Revolução da Força Aérea. Portanto, queremos um novo elenco para chefiar a Força Aérea. É esse o nosso objetivo. É uma luta de todo o povo. Portanto, pois a partir daqui, pois não somos só nós que estamos envolvidos nisto. Portanto, há muita gente, há muitas forças envolvidas nisto, não são só os paraquedistas. A posição na ocupada base de Montreal, contada pelos comandantes dos sitiados e dos paraquedistas. Depois de ter havido já uma manifestação à porta de apoio aos paraquedistas, houve depois uma manifestação de apoio à posição da base e eu fui, tal como o seu capitão desmobilizou, ou tentou desmobilizar e conseguiu desmobilizar a manifestação à porta da unidade a favor dos paraquedistas, eu, como há pouco viu, tentei também desmobilizar a manifestação de apoio à base. Quando chegou o rádio do Estado-Maior da Força Aérea a dizer que para as praças passarem essa situação de licença registada, fez um plenário de praças, eles resolveram não sair da unidade. Exato. Pronto, os sargentos também resolveram não acatar aquela ordem de meter o requerimento para 3 unidades. Na sua opinião, esta ação poderá ou não desencadear aquilo que poderá ser o princípio de uma guerra civil? Não vou tão longe. Mas não é excluir essa hipótese. Nós queremos chamar a atenção para as pessoas que decidem que nós, enfim, somos alguém que há nesta vida, não é isso? E que temos os nossos problemas para resolver. Não queria que se verificasse nenhuma. Não queria que se verifique, mas supondo a hipótese de se vir a verificar por via desta ocupação? Não, mas lembremos que não se movimentaram só tropas paraquedistas. Não fomos só nós que movimentámos. Lisboa está movimentada toda, não é? Portanto, pode ser nós como podem ser outros quaisquer. Por sua vez, o Ralis reforça a defesa das suas instalações e coloca canhões no controlo da Autoestrada do Norte, onde se presumia que pudessem surgir os blindados da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, que sabia estar fiel ao Presidente da República, tal como a Escola Prática de Infantaria de Mafra, o Regimento de Comandos, o SIAC, as regiões militares do Norte, Centro e Sul, dos comandos de Pires Veloso, Franco Xarais e Pesará Correia, e o grande potencial da Força Aérea estacionada em Cortegaça, a cerca de 30 km a sul do Porto. A televisão também é ocupada por tropas da EPAN de Lisboa, que consideram interrompido o canal de comando hierárquico. A Radiodifusão Portuguesa e o Rádio Clube Português mostram-se favoráveis ao 25 de novembro. Os comandantes do regimento da Polícia Militar são convocados para Belém, o que não acatam, sendo levantadas trincheiras por civis nos arruamentos de acesso ao quartel. A população só é alertada cerca das 13h30 do dia 25 por uma nota do Estado-Maior-General das Forças Armadas, através da qual se dá conta da existência de grupos de paraquedistas sublevados, vítimas de criminosa manipulação, acentua o comunicado, e para os quais se apela no sentido de pararem a rebelião. Às 16h30 é decretado o estado de emergência e às 21h10 o estado de sítio. As emissões de televisão e a emissora são desviadas para o Porto e o Rádio Clube Português é silenciado por intimação. Os jornais são impedidos de publicar em Lisboa. A resposta ao golpe militar foi montada politicamente em Belém, presidida por Costa Gomes, e nos comandos da Amadora, sob a coordenação do Tenente-Coronel Ramalho Eanes. O grupo dos 9, a que se juntaram muitos outros oficiais, entre os quais Ramalho Eanes, Garcia dos Santos, que volta a coordenar as comunicações com o auxílio da PSP e da GNR, e Loureiro dos Santos, já se vinha preparando e organizando, dada a evolução da situação político-militar. A maior parte das reuniões secretas decorreram em casa do comandante Gomes Mota,
Esse local chamar-se-ia mais tarde e comemorativamente a Resistência. Os comandos, diretamente chefiados pelo coronel Jaime Neves, retomam Monsanto. Numa manobra rápida, libertaram o general Pinho Freire e prenderam alguns dos revoltosos. A partir daqui o desânimo entra nos rebeldes. Desmobilizam, abandonando sucessivamente as bases que tinham ocupado. A base-escola de tropas paraquedistas só se renderia no dia 28 de novembro, após conversações. No dia 26, a Polícia Militar foi neutralizada também pelos comandos, resistendo-se à morte de 2 militares da Amadora e 1 da Polícia Militar. No dia 27, 2 dias depois do golpe, a situação começa a normalizar-se. As tropas regressam aos quartéis e numerosos oficiais e alguns civis são detidos e enviados para o norte. O 6º Governo retoma a sua atividade. O general Otelo Saraiva de Carvalho pede a exoneração do cargo de comandante do COPCON, que passa para o Estado-Maior-General das Forças Armadas. O general Carlos Fabião demite-se de chefe do Estado-Maior do Exército, sendo substituído por Ramalho Eanes, que, acompanhado por Jaime Neves, recebe o Presidente da República no posto operacional instalado no Regimento de Comandos. Sob o ponto de vista estritamente militar, eu tenho que vos declarar que todas as ações em que vos empenhastes foram executadas de uma forma superior, e isso deve-se não só aos vossos comandos, como também à vossa instrução, à vossa determinação e à técnica que os comandos adquiriram ao longo da sua vida. A insatisfação em que vivia o nosso povo, o ver atraiçoar os ideais de 25 de Abril, é que realmente levou-nos a nós, com uma determinação inquebrantável, a sermos nós a arrancar. Senhores Conselheiros da Revolução, limitei-me a ser o coordenador de uma equipa, a equipa que conseguiu desenvolver um certo número de ações com sucesso, porque teve a executá-las os homens do Coronel Neves e os homens do SIACA numa primeira fase, o pessoal da EPI e o pessoal da EPC numa segunda fase. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente. A ação dos comandos foi em todas as alturas uma ação pronta e o sucesso deve-se em grande parte precisamente à sua atuação e à sua determinação. Há ainda a referir também à atuação do Regimento de Cavalaria de Estremoz, com que contámos a partir de determinada altura, e ainda ao apoio que a Força Aérea nos proporcionou. Todas as operações, como o meu geral já sabe, foram conduzidas com a preocupação de evitar baixas de qualquer dos lados. Esta preocupação foi grande e teve a terminar o facto de um lado e do outro lado estarem portugueses. Creio que nesse campo fomos relativamente bem sucedidos, porque foi possível conduzir as operações com o mínimo de baixas, felizmente, com o mínimo de baixas. De maneira que pretendia dizer apenas ao meu geral que estas unidades merecem efetivamente o apreço, não só do meu geral, mas de todos os portugueses. Conseguiram evitar uma situação que era difícil, conseguiram solucionar um problema que inicialmente parecia de solução bastante difícil e conseguiram, segundo julgamos, restituir ao povo português a possibilidade de prosseguir, agora de uma maneira aberta e livre, os ideais que fizeram a Revolução de 25 de Abril.
após o 25 de Abril, a palavra de ordem era, no entanto, mais política do que económica. Na disputa do poder de Estado, o clímax foi atingido em 1975, quando uma nova sigla entrou no nosso dia-a-dia, PREC, Processo Revolucionário em Curso. O avanço popular ultrapassava o ritmo dos decretos. Legitimado pela legalidade instituída com o 11 de março, impunha-se muitas vezes fora do controle civil e militar. Podia subitamente irromper de um clima de exaltação crescente, incontrolável pelos próprios participantes. Terá sido o que ocorreu à porta do Ralis, precisamente no dia seguinte aos acontecimentos do 11 de março, em que morrera um soldado. Este filme correu as televisões de uma Europa cada vez mais atenta ao processo português, que vertiginosamente parecia avançar para o outro lado das expectativas mais radicais. Ninguém estes, mano. Estes já não fazem mal a ninguém. Vai até o mundo aqui para fora. Para evitar chatices, pá, está a perceber? Tem lá os passagens. Não foi este homem daqui para fora, pá. Faz favor, pá. Olha, faz favor. Vem sentido de comprar o que é que é. Saco. A nacionalização dos setores básicos da economia são o conteúdo para o invólucro ideológico, entretanto definido em Assembleia do MFA. A opção socialista da Revolução Portuguesa, iniciada em 25 de abril de 1974. À banca do povo, expressão duvidosamente traduzida na prática, seguiu-se a nacionalização dos seguros, das empresas de eletricidade, das transportadoras, das companhias petrolíferas. A nacionalização desta empresa para o Estado pode não passar de uma formalidade, pois, como sabemos, ele já era detentor de 74% do capital. Para nós, trabalhadores, a nacionalização sem a participação dos trabalhadores nos objetivos a atingir a sociedade socialista, ela não passará de uma simples mudança de capital. Por isso, forçoso é que os trabalhadores tomem decisivamente a seu cargo a construção de um sistema socialista, onde as classes trabalhadoras sejam detentoras do poder. Viva a unidade da classe trabalhadora! Viva a classe operária! Viva o socialismo! Não havia consenso à volta do caminho que o 11 de março abrira, nem entre os partidos, nem dentro do real detentor do poder, o Conselho da Revolução. As eleições para a Constituinte vinham precisamente pôr o dedo nessa ferida nunca cicatrizada. Para uns, incompatíveis com o momento histórico, para outros, maioritários, uma promessa a cumprir, as eleições acabariam por realizar-se. Ficou, porém, assente que pouco mais significariam do que uma mera consulta ao eleitorado. Traduzia-se nesta ideia o pacto em que, a troco da realização de eleições, os partidos aceitavam a futura intervenção do MFA em todas as estruturas do poder. Assinado por 6 organizações políticas,
O pacto MFA-partidos era, porém, um papel que resistia enquanto resistisse a correlação de forças. Representante do Partido Popular Democrático, representante do Partido Socialista. Senhores conselheiros, senhores ministros, minhas senhoras e meus senhores, nenhum ato da história dos povos esteve acima de toda a contestação. A plataforma de acordo constitucional, partidos, movimento das Forças Armadas, agora subscrita, estará também sujeita a opinião divergente. Nós não poderíamos, repito, ir perder por via eleitoral aquilo que tanto tem custado a ganhar ao povo português. Não sendo inesperados, os resultados eleitorais forneceram, no entanto, números para as mais variadas contas. Com quase 38% dos votos, ganhara o PS, partido que ideologicamente estava mais próximo do PPD, segundo lugar, do que do PCP, terceira posição. Ao nível do MFA, triunfou, no entanto, a tese daqueles que, ao contarem os votos de partidos incompatíveis entre si, concluíam por uma ampla vitória do socialismo. Contas falíveis, como fica demonstrado numa prova dos 9, tirada poucos dias depois. Hoje, quando daqui vos sairdes e vos separardes desta admirável comunhão, pensem bem com as vossas famílias, com as vossas mulheres, com os vossos filhos, o que temos nós a fazer pela nossa pátria. Depois de convocar uma manifestação separada para comemorar o Dia dos Trabalhadores, o PS viria a ser impedido de entrar na tribuna do estádio 1º de Maio, onde estavam representados o PCP e outros partidos. O incidente verificado nesta manifestação convocada pela Intersindical agravava, por um lado, as relações PC-PS, por outro, atingia Costa Gomes e Vasco Gonçalves, que pontificavam na tribuna. Viva a Intersindical Nacional! O verão quente começava em maio, precisamente no cenário onde, um ano antes, se julgava ter começado uma primavera eterna. As paixões e os ódios, o humor também, não é, no entanto, apenas nas manifestações que vão passar a exprimir-se. Fazem correr muita tinta que nos vai acompanhar dia a dia nas paredes das casas que habitamos. Por esta nova imagem, é possível fazer uma espécie de história superficial do país desses anos. A guerra verbal traduzida em slogans e inscrições chegou mesmo a ser representada no palco real das ruas. É, no entanto, contrária a esta, a nova imagem que, dia a dia, as chamadas forças da ordem vão construindo. Os militares substituem os polícias nos conflitos de conteúdo político. Aparecem cada vez mais não como agentes de um aparelho repressivo, mas como instrumentos de proteção às iniciativas que muitos trabalhadores então desencadeavam. Ocupações de casas, de terras, de fábricas, em processos mais ou menos exaltados. Nos campos, a imagem do administrador acusado de corrupção ou repressão corresponde ao do agrário acusado de absentismo e exploração. Numa situação política que lhes é favorável, muitos trabalhadores rurais decidem, depois do 11 de março, avançar na ocupação de terras. A terra a quem a trabalha é uma palavra de ordem que vem de fevereiro, lançada para pressionar a saída de uma lei agrária. Sem lei, é contra a vontade dos partidos, mas com a complacência das Forças Armadas, que muitos camponeses iniciam a criação de cooperativas. O processo português começava agora a dividir a opinião pública internacional. O caso República é rapidamente exportado para a Europa pelo PS. Acusando o jornal de ligação a este partido, a maioria dos trabalhadores impõe o afastamento da direção.
Quando, no dia 19 de maio, o República é publicado sob nova direção, a edição é queimada numa manifestação de protesto que o PS convocara. O PS responsabiliza o PC pelo que se passa no jornal. Sem acordo entre as partes, o República é selado. O jornal não sai, mas sai o PS do governo. Primeiro temporariamente, depois definitivamente, quando o conflito se torna insanável. Perante o protesto do PS, o jornal volta a ser publicado, autorizado pelo COPCON e sob a direção dos trabalhadores. Iniciada no terreno da liberdade de informação, a luta do PS por República transformou-se numa batalha disputada em todos os terrenos políticos. No Governo e no Conselho da Revolução, Vasco Gonçalves defende a restituição do jornal ao PS. É derrotado, tal como quando defende a entrega da Rádio Renascença à Igreja. Ocupada pelos trabalhadores, a emissora católica fugia totalmente ao controle do patriarcado. E é à porta desta instituição que, em 19 de junho, se encontram as duas posições contrárias. Manifestação contra o patriarcado, contra a manifestação a favor. Cercados toda a noite no interior do episcopado, os adeptos da Igreja viriam a ser evacuados pelos militares. Peça de uma rivalidade que se acentua, a luta pela Rádio Renascença vai radicalizar outras zonas do país. No norte, é preparada uma homenagem ao bispo da Diocese de Braga. No dia desta manifestação, é assaltada a sede do PCP nesta mesma cidade de Braga. Uma ação que tinha um antecedente. Dias antes, o centro de trabalho do mesmo partido fora igualmente atacado em Rio Maior. É apenas o início de uma série de ações anticomunistas que levam à destruição, saque e incêndio de partidos de esquerda em várias zonas do país. Casos, por exemplo, de Braga e Famalicão. We burn only the property of communists, because in Portugal we don't want communism. Because we have one dictator in Salazar and Caetano, and now we will have another dictator in communists. Now we want democracy, the real democracy. Ao assumir a condução da luta contra o PCP no plano político, o PS contestava igualmente tudo o que pudesse identificar-se com a figura de Vasco Gonçalves. À sua base social de apoio, lar-se-iam taticamente todas as forças militares ou civis contrárias ao regime, desde os moderados até à direita anticomunista. O apogeu desta escalada viveu-se num explosivo fim de semana de julho.
O PS mobiliza cerca de 100 mil pessoas na Fonte Luminosa. O PC e a Intersindical apelam para a vigilância popular. Chega a falar-se de uma marcha da reação sobre Lisboa, o que leva a que sejam erguidas barricadas. Fingindo acreditar que havia uma marcha sobre Lisboa que só existiu na cabeça desses paranoicos, constituíram-se também em grave responsabilidade. Este comício passa a ser um ponto de referência para a história. Mário Soares contesta Vasco Gonçalves, a quem não reconhece isenção partidária para poder formar novo governo. Sob pena de que a revolução se perca, o povo português tem de saber distinguir as suas verdadeiras opções. E estas são revolução ou reação. Hoje põe-se este problema, sem dúvidas nenhuma. Só há duas alternativas. Ou se está com a revolução, ou se está com a reação. Não há terceiras vias, nem há neutros aqui. Há que reafirmar. O triunfo da revolução exige uma batalha da produção travada a todos os níveis, sem descanso nem hesitações. No momento atual, estamos mais pobres, mais radicalizados e menos tolerantes. Demos passos que nos afastaram da liberdade e da construção do socialismo que o povo deseja e merece. A solução que hoje vos apresento é uma medida transitória, um governo de passagem que espero seja a pausa política para em clima de ordem, disciplina e trabalho, se poder construir algo de mais definitivo. Assim foi a posse do mais discutido governo de Vasco Gonçalves, o quinto, formado numa altura em que são vários os programas políticos propostos ao país, mobilizando manifestações contrárias. Conduzida por Melo Antunes, a ala moderada do MFA produz o Documento dos 9, um texto de importância decisiva, que polariza, tal como o PS o fizera na área civil, os moderados e a direita militar. Opõe-se-lhe um outro documento da zona de influência de Vasco Gonçalves, o Guia da Aliança Povo-MFA. Tem muito pouca base de apoio, tem uma base de apoio muito restrita. Eu devo dizer aqui o seguinte: não há nenhuma revolução que numa determinada fase da sua história não tenha tido uma base de apoio restrita, pois é precisamente nesses momentos que é preciso um governo forte e com autoridade, e é preciso dar essa autoridade a este governo. Em Almada, este discurso marca o declínio político de Vasco Gonçalves e a perda de hegemonia das forças que representa. Surge no meio de duas campanhas adversárias. Uma contra, outra em favor do primeiro-ministro do precário quinto governo. Da campanha favorável fazia parte um refrão, vulgarizado em disco. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco. Plebiscitados nas ruas e nos quartéis, os documentos sucessivamente lançados eram feitos por militares que ao mesmo tempo mediam forças e contavam armas. De vermelho, confrontos de palavras em reuniões. Uma delas marca uma viragem decisiva. Assembleia do MFA em Tancos, no princípio de setembro. Vasco Gonçalves afasta-se para não ser afastado. Com o mesmo Presidente da República, caminha já o seu substituto, Pinheiro de Azevedo. Uma profunda remodelação no Conselho da Revolução afasta os conselheiros afetos a Vasco Gonçalves. De tudo isto resulta um claro reforço do Grupo dos 9 nos centros de decisão político-militares. Contudo, ficava ainda com relativo peso a corrente do Copcon, que dias antes mobilizara milhares de pessoas, entre elas soldados, o que não deixou de preocupar os comandos militares.